Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 26ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor São Vicente de Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje, ela põe diante de nós a liberdade que Jesus deixa cada uma das pessoas, cada um de nós. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a ser discípulo de Nosso Senhor, a participar das coisas de Deus, a participar dos movimentos, das pastorais, da igreja. Ninguém é obrigado a nada. É interessante que os discípulos assumem as dores de Jesus. Queres que mandemos descer fogo do céu? Até porque eles nem esse poder eles tinham, de fazer tal proeza. Mas o interessante é que eles ficaram tão revoltados, tão chateados, que o pensamento deles era em destruir aquele povo, por não aceitarem receber Jesus. Qual a semelhança com a gente? Qual a semelhança conosco? Reparem vocês que nós também temos isso. Nós queremos obrigar a todos a aceitar Jesus. Nós queremos obrigar todas as pessoas a acolherem Jesus em suas vidas. E nós nos esquecemos de um detalhe que é o mais importante de todos. A iniciativa não é nossa. A iniciativa é de Deus, é de Jesus. Em outros textos sagrados, nós vamos ver lá, E Jesus chamou quem ele quis. Quem ele quis. Já passou pela cabeça de vocês que certas pessoas, seja seu marido, seja seu filho, seja sua senhora, seja alguém da sua família, um amigo, não sei, não participa das coisas de Deus? E aí você fica chateado, eu estou cansado de chamar, eu todo dia chamo. Mas já passou pela cabeça de vocês que tais pessoas não foram escolhidas por Deus para fazerem parte do grupo dos discípulos de Jesus? Além do mais, existem pessoas que têm outro tipo de devoção, outro tipo de fé, outro tipo de crença. E nós não podemos obrigá-las a crer em Jesus. Uma coisa é todas as pessoas terem acesso, terem direito ao Evangelho, ao conhecimento da pessoa verdadeira que é Jesus. Outra coisa é obrigá-las a quererem ser discípulos de Jesus. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. Meus irmãos, minhas irmãs. Então, como é que nós vamos fazer com que as pessoas busquem ser discípulos de Jesus? Porque se a gente deixar, daqui a pouco ninguém quer ser discípulo de Jesus. Então é sinal de que essa dinâmica de ser discípulo de Jesus não está com nada. Se ninguém quer ser discípulo de Jesus, então essa dinâmica não está com nada. Reparem vocês que quando tem um jogo muito forte, por exemplo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Mineirão fica lotado com mais de 70 mil pessoas no mesmo momento assistindo ao mesmo episódio. Que beleza! Todos eles querem ver o jogo, todos eles querem participar. Sem contar
os outros milhares que ficam em casa assistindo pela televisão. E agora? Quantas pessoas querem participar da missa? Quantas pessoas querem participar da igreja, do seu movimento, da pastoral que você coordena, do grupo que você está participando? Tem algum atrativo nesses grupos? Tem algum atrativo na missa? Claro, claro que outro dia o bispo estava falando para nós, né? Missa não é teatro para agradar e nem atrair ninguém. Mas infelizmente nós vivemos hoje um tempo do lúdico, um tempo do visual, do fascínio. Muitas pessoas não voltam à igreja pelo simples fato de naquela comunidade que eles foram, a música não foi bonita. Ficou uma pessoa lá cantando de qualquer jeito e não agradou. Outras não vão mais porque as pessoas que estão lá lendo não têm pontuação, não conseguem falar uma palavra certa, né, dentro do texto sagrado. Outras não vão porque a igreja é suja, mal cheirosa. Outros não vão porque a igreja não tem um pingo de arte, não tem um pingo de beleza. Enfim, são coisas que atraem as pessoas. Pergunto para vocês, o que tem de atrativo num jogo de futebol? São mais ou menos, eu não entendo bem, né? 22 pessoas, 23, porque o juiz também fica correndo o jogo inteiro, né? Atrás de uma bola. E isso leva a população, a massa, a vibrar. Vixe, Nossa Senhora, que eles vibram, que eles ficam doidos por exatamente mais ou menos 1h30 vibrando, e gritando e torcendo. E a missa às vezes é 30, 40 minutos e não atrai ninguém. A reunião que você faz é 1h30, 2 no máximo e não atrai ninguém. Vocês já repararam que a diferença? Para ser discípulo de Jesus é necessário ser querido por Ele e não por nós. E Deus Nosso Senhor não quer todo mundo. Ele dá oportunidade para todo mundo. Então, a iniciativa é de Jesus. A iniciativa é de Deus. Nós damos uma contra-resposta. Então, não fica chateado, não fica com raiva, não fica brigando com as pessoas de sua casa, né, com sua família, porque eles não vão à missa, porque eles não vão para a pastoral que você gostaria que eles participassem. Não, não é assim que funciona, não. Existem pessoas, repito, que não foram chamadas por Cristo. Isso quer dizer que eles são ruins? Não, pelo amor de Deus. Não quer dizer que eles têm má índole de jeito nenhum, pelo amor de Deus. São pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas do bem. Mas o simples fato de não terem sido escolhidos por Jesus para o seu discipulado. Essa é a dinâmica. Existe uma outra possibilidade que é a catequese. Quando a gente apresenta um Jesus fascinante, um Jesus que nos deixa apaixonados por Ele, mas não como uma simples paixão, algo que mexe com a gente. Eu me lembro que a minha catequese começou com minha mãe, levando a gente para o culto. A princípio era horrível, não vou mentir para vocês não, era horrível. A gente tinha que acordar cedo e ir para o culto. E tinha Manuel, mas Sancler e o pessoal lá da comunidade rezavam o culto. Pensa um culto na linguagem infantil demorado. Nossa, não era ruim, não era nada não, eles pelo contrário, eram 2 homens muito bem dotados de conhecimento, muito bem dotados de experiência, mas para crianças aquilo era uma eternidade. Então, minha mãe participava lá dos cânticos, tudo, com as outras senhoras lá da comunidade, e a gente ia de forma obrigada, né? Todos nós éramos 5, 5 irmãos, e éramos os 5 obrigados a ir para o culto. E ainda por cima tínhamos que sentar lá na frente. E diga-se de passagem, não podíamos fazer nadinha, não podíamos dar um pio, ficar mais ou menos 1h e pouca sem dar um pio, sem nem conversar com quem estava do lado da gente ali. Nós não recebíamos a comunhão, óbvio, né? E tínhamos que ficar ali. Mas na hora que terminava o culto, nossa, a gente saía da igreja, que beleza, vamos embora, que beleza. Depois nós começamos a participar da catequese, na turminha ali, na turminha. Então,
catequista mostrando para nós quem é Jesus, como é Jesus. E aí a gente foi aprendendo que não é uma escolha nossa, mas é uma escolha de Jesus. E aí a gente não participou, porque se você fica só com uma coisa, você de certa forma não entende bem as situações. Então, já começamos a também participar da Legião de Maria, né? Participavam dos coroinhas, grupo de jovens. Então a gente buscava conhecer mais Jesus. Até que por fim o exemplo dos padres da congregação, dos padres lá da nossa paróquia, arrastou a gente para o seminário. Que eu achava lindo os padres indo para as comunidades, os padres tratando as pessoas, os padres falando de Jesus, os padres falando de Deus para o povo. Eu achava bonito demais. Nossa, e ia aos lugares mais distantes. E eu ia com eles, né, com os padres da nossa paróquia, e eu ia com eles, e eu achava lindo demais aquilo. A forma como eles falavam de Deus, de Jesus, que encantava aquelas pessoas que estavam ouvindo. E por isso eu decidi. É um pouquinho a minha história. Então o que eu quero dizer para vocês é que a gente também pode aprender. Jesus nos chama, mas a criança, o jovem, às vezes não tem condições de interpretar esses sinais desse chamamento, dessa vocação de Deus, de Cristo. Mas aí nós que somos adultos, nós temos a obrigação, o compromisso de ajudar os pais e padrinhos, né? Tem a obrigação de ajudar essa pessoa, de modo particular essa criança, esse jovem, a entender essa dinâmica. E aí eles vão tentar descobrir, com a ajuda nossa, quem é Jesus na vida deles. E quando eles descobrirem, eles não largam mais. Então vocês viram? Um jogo tem seu atrativo, sem sombra de dúvida. Quem gosta, tá certo. Mas a missa, a pastoral que você participa também tem, só que em outra dinâmica. Mas só que você precisa mostrar isso. Termino lembrando a fala de um bispo muito meu amigo. Eu sou encantado com ele. Ele é muito meu amigo, gosto muito dele, né, Dom Joaquim. Então, Dom Joaquim, ele dizia assim que uma senhora uma vez falou assim: "Senhor bispo, convida o povo para participar da reunião. O bispo falando pode ser que o povo escuta mais." Então ele virou para a senhora e disse assim: "Essa reunião que a senhora está me pedindo para convidar o povo, ela é boa, ela é preparada, ela é dinâmica, ela é viva, ela é cheia de espiritualidade, ela tem um atrativo bom mesmo?" A mulher ficou calada e falou: "Não, então não vou chamar não. Não vou colocar minha cara a tapa por conta de uma reunião mal preparada, depois o povo vai e aquele trem frustrante. Não." Então, essa é a dinâmica. Apresentar um Jesus verdadeiro, um Jesus sério, um Jesus certo, e não um Jesus que frustra as pessoas. Os discípulos tentaram defender Jesus porque até então eles não conheciam o verdadeiro Jesus. Por isso que eles achavam que as pessoas eram obrigadas a aceitarem Jesus, ao que Jesus os repreendeu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a liturgia de hoje nos ajude a aceitar as pessoas que não têm a graça de serem chamadas por Cristo a fazerem parte conosco. E vocês não precisam ficar com raiva quando alguém não participa. Não fica com raiva, não. Reze por essa pessoa. Reze, peça a Deus assim: "Senhor, chame o quanto antes meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais e meus amigos para participar da missão que o Senhor está me dando também. Permite que eles participem comigo dessa missão que o Senhor me chamou e confiou a mim." Reze assim e não obrigue jamais ninguém a acolher o amor de Deus, porque o amor de Deus na nossa vida, ele é gratuito. E somente as pessoas que têm condições muito fortes são capazes de acolher, aceitar, viver e testemunhar. Grande abraço a todos, ainda em tempo, ótima semana para todos.